Olá, tudo bem? Eu sou a Liz Bliss, astróloga, e hoje eu tô passando por aqui para conversar com vocês sobre a lua nova, que esse mês vai acontecer no dia 10 de junho, às 7 horas e 52 minutos, e vai ser no signo de Gêmeos. Além disso, ela vem em conjunção com o nó do norte. Teremos então um eclipse solar. A lua nova é aquele período que a gente tem todo mês para mergulho interno de avaliação e revisão e podermos então estabelecer novas intenções para o novo ciclo. E esse mês a lua nova é no signo de Gêmeos e ela faz conjunção com o Mercúrio, que está retrógrado, e o nó do norte. Portanto, é um eclipse solar. Gêmeos, que é um signo de ar imutável, ele pode trazer muita agitação mental, gerando dúvidas sobre as opções e as escolhas que temos a fazer. Então, vamos observar como é que está a configuração astrológica para poder fazer melhor as nossas escolhas. O eclipse solar é uma espécie de apagão temporário. É um movimento que parece aquele reset do computador quando desliga de repente e a gente nunca sabe o que é que está salvo e o que não está. Aquilo que é importante a gente lembra, o que não é importante a gente não lembra. Então, tanto faz se apagou ou não. A primeira e mais importante configuração dessa lua nova é o próprio regente de Gêmeos, que é o Mercúrio, que está em conjunção com a lunação. Lembrando que Mercúrio ele rege todos os tipos de comunicação. E isso inclui ouvir, falar, aprender, ler, editar, pesquisar, negociar, vender, comprar. Ele rege ainda todos os contratos e acordos formais, assim como documentos importantes, como manuscritos de livros, monografias, teses, escrituras, contratos, aluguéis, testamentos e assim por diante. Incluídos no domínio deste planeta também estão todos os tipos de código, os códigos de computador, assim como senhas, vouchers, códigos de transporte, remessa dos correios, e ele também rege as viagens. Estando retrógrado, ele nos orienta a revisar e observar com atenção e também pensar muito antes de lidar com todos esses afazeres da sua regência que eu falei antes. Então, as palavras a serem ditas devem ser muito bem pensadas para evitar cometer erros. Isso é muito difícil porque a tendência da Lua, o Sol e Mercúrio, tudo junto em Gêmeos, é a agilidade mental. Então, é querer comunicar rapidamente. E isso não é aconselhável porque o Mercúrio está retrógrado. Então, as informações elas precisam ser checadas e a verdade precisa ser buscada. É preciso que se separe, então, o joio do trigo. E como é que se faz isso? Com análise e comparação de informações. Então, esse aspecto ele é muito bom para estudar, aprofundar algum conhecimento, pesquisar, escrever e também analisar dados técnicos e resultados de pesquisas. Na perspectiva interior, para os que estão no caminho do autoconhecimento, esse aspecto ele é muito importante para que a gente aprenda a observar também os nossos próprios pensamentos, ou seja, sermos observadores de nós mesmos. É importante observar também nessa alunação o valor do silêncio, discernir sobre quando ficar quieto, ficar em silêncio e também sobre as interferências das opiniões na vida das pessoas. Então, tudo isso são movimentos de observação interna, de observação de si mesmo. A quadratura da alunação com Netuno gera tensão entre a razão e a intuição.
Por outro lado, a frequência espiritual e mística de Netuno fica nublada pelas dúvidas, né? A fé fica abalada pelas dúvidas. Então, a solução para essa dualidade entre a razão e a intuição é a meditação, porque aí a meditação ela acalma e integra melhor a mente e o coração. Então, se você não sabe o que fazer ou o que dizer, não faça ou não diga nada, apenas espere. Na lua nova, nós devemos lançar as sementes dos pensamentos que nós queremos que sejam materializados nesse novo ciclo que se inicia. Agora temos um aspecto bastante difícil, que é a oposição entre o planeta Marte, que é o deus da guerra, e o Plutão, que é o deus da morte. A oposição entre esses dois não é uma coisa muito tranquila, porque Marte em Câncer, ele atua em favor dos clãs, dos grupos, como por exemplo milícias, e ele estimula nacionalismos e fanatismos. Então, os conflitos regionais e as guerras são exemplos desse aspecto e promove ainda conflitos políticos e operações arriscadas por grupos extremos. O lado positivo desse aspecto é o aspecto heróico, né, de morrer por uma causa, o que é muito explorado na literatura, no cinema, nos streams, né? E, na verdade, tudo isso repete sempre essas histórias de um passado feito de guerra, honra e muitas mortes, que é o que Plutão representa. Então, com esse aspecto, as escolhas elas podem ficar distorcidas pelas cortinas de fumaça dos fanatismos políticos e ideológicos. Por fim, o mais importante dos aspectos que nós temos para o ano de 2021, que é a quadratura entre Saturno e Urano, vai estar quase exata nessa lunação, gerando tensão nas estruturas que já estão consolidadas e que vêm sendo demolidas pelo movimento de mudanças e transformações pelas quais estamos, enquanto humanidade, passando. Pessoalmente e internamente, nós estamos sendo testados com relação às estruturas de vida que nós queremos manter e as que não nos servem mais. Não adianta mudar por mudar e jogar fora o que funciona bem, como certas rotinas de bem-estar e saúde, ou então vivências em grupos. O que deve ser eliminado é aquilo que não está funcionando bem, é aquilo que já ficou ultrapassado, é aquilo que não acrescenta mais coisas positivas na nossa vida. Então, esse é que deve ser o sentido de mudar. E por isso, as escolhas, no fim das contas, elas são sempre internas, no sentido de mudar para melhor. Nós temos o posicionamento de Ceres, que é a deusa da agricultura, que está fazendo conjunção com Urano, que é o planeta que está gerando essas mudanças todas nas nossas vidas. Então, esse posicionamento ele é importante porque torna as mudanças possíveis se houver um nível de organização e cuidado. Então, podemos no cotidiano fazer essas mudanças. Outra energia que está muito favorável para as mudanças é a própria qualidade mutável dos signos de Gêmeos e de Peixes, onde tem muitos planetas nessa lunação. Flexibilidade e resiliência, que são fundamentais para que a gente possa se adaptar às mudanças pelas quais estamos passando, tanto externa como internamente. Não dá para separar essas duas coisas. E assim, então, fazer escolhas bem conscientes e bem pensadas, como orienta o signo de Gêmeos. E podemos pensar também naquilo que é melhor para todo mundo que está à nossa volta, nossa família, nossos amigos, nossos colegas, nossos vizinhos, nossos parentes, aderentes, animais, vegetais, enfim, todo mundo. Então, eu desejo a vocês uma boa alunação e que boas sementes então sejam lançadas e boas escolhas sejam feitas nesse novo ciclo de Gêmeos que se inicia para nós.